Você sabe o que é poesia encomiástica? Não? Então, fera, você tem que ver esse vídeo. Chega mais! Pois bem, fera, hoje nós iremos falar dos tipos de poesia, tá certo? Não fique pensando que só existe poesia lírica, não. Tem poesia lírica, tem poesia épica e tem poesia dramática. E eu vou falar de inúmeros tipos e, claro, explicar para você o que é poesia encomiástica, porque é o objetivo desse vídeo. Antes de mais nada, você vem aqui, e curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, porque é muito importante para expandir a literatura por todo o Brasil, ok? Essa é a missão. Pronto, existem inúmeras maneiras de poesia. A poesia ela não se desenvolve apenas no gênero lírico. Claro, o gênero lírico é aquele mais comum. A poesia lírica, ela tem inúmeras temáticas. Por exemplo, o soneto é um exemplar do gênero lírico. Soneto é aquela composição poética formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Aquela que Camões se destacou no mundo inteiro, tá certo? E que inúmeros outros poetas, inclusive brasileiros, também seguiram os passos de Camões. Vou dar exemplo do Vinícius de Moraes. Então, essa aí é a poesia lírica. Também tem na lírica a ode, que é uma poesia feita em homenagem a alguém ou a alguma instituição. A elegia, que é aquela fúnebre. O heptalâmio, que é feito em homenagem às núpcias de um casal. São todos tipos de textos líricos. Temos também os textos que são dramáticos. Em forma de poemas? Sim, tem sim. Poemas dramáticos como o Alto, que é de caráter religioso, a Farsa, que é de caráter ridicularizante. E tem até, pessoal, poema narrativo. As epopeias são longos poemas narrativos que tratam de fatos heróicos ligados a um povo. Vale lembrar da famosa epopeia clássica Ilíada, que fala sobre o quê? Da Guerra de Troia. Então, perceberam que eu falei de inúmeras maneiras de poesia, mas o vídeo de hoje questionava o quê, pessoal? Se você sabia o que era poesia encomiástica. Poesia encomiástica, pessoal, é conhecida vulgarmente como poesia de encomenda. É uma poesia de louvor a alguém. Por que chamamos poesia de encomenda? Porque geralmente eram autores que eram contratados para fazer poemas para elogiar alguma pessoa. Ou seja, era feito por interesse. Eita, professor, e tem na literatura brasileira alguns textos que foram feitos por interesse? Tem, e eu vou mostrar aqui para vocês. O mais famoso de todos, que inclusive foi rotulado como um livro de menor qualidade, justamente por ser encomiástico, é uma obra chamada A Prosopopeia. E você sabe muito bem que esse livro, chamado A Prosopopeia, marca o início do Barroco no Brasil. Foi escrito em 1601. Bento Teixeira é o seu autor, certo? E por que Bento Teixeira foi acusado de fazer poesia encomiástica? Foi o seguinte, ele estava aqui no Brasil e ele era judeu, estava sendo perseguido pela Igreja Católica. Então ele recebeu a proteção do governador de Pernambuco, Albuquerque Coelho. Então ele disse, eu vou fazer para você um poema em sua homenagem. E aí então o poema tem como herói o governador de Pernambuco, Albuquerque Coelho, fundando Pernambuco. Então, claro, essa obra foi feita por interesse, em troca da proteção, para ele não ser pego pela igreja, entenderam? Fera, tem mais. Lembram do Gregório de Matos, do mesmo Barroco? Gregório de Matos destacou inúmeras poesias. Ele, inclusive, é conhecido mesmo como Boca do Inferno, porque ele falava mal de todo mundo. Mas ele fez poesia satírica, fez poesia pornográfica, fez poesia amorosa, fez poesia religiosa. É bem contraditório, porque a contradição é a base do Barroco. Mas ele também fez poesia encomiástica. Muitas vezes ele era convidado para festas e recitava poemas em homenagem ao dono da casa, ao dono do sítio, dono da fazenda, e ganhava presentes por isso. E isso é o que chamamos de poesia encomiástica. Claro, essa poesia termina sendo esquecida, porque é uma poesia de menor qualidade, já que não foi feita com objetivo artístico, e sim com o fim de louvar alguém. Entenderam? Outro livro muito famoso, pessoal, dessa poesia encomiástica é uma obra chamada O Uruguai. Se você observa O Uruguai, que é obra de Basílio da Gama, ele produziu essa obra para exaltar a política do Marquês de Pombal. Estávamos no arcadismo, no século XVIII. Marquês de Pombal era primeiro-ministro de Portugal. Marquês de Pombal ficou conhecido por expulsar os jesuítas do Brasil, não é? Então, essa obra fala justamente sobre a expulsão dos jesuítas e de uma guerra que ocorreu no Brasil, na região dos 7 povos das Missões, justamente motivada por essa expulsão. Então, quando esse autor exalta a política do Marquês de Pombal, colocando os jesuítas neste livro, que é uma epopeia clássica, ele está, de alguma forma, louvando as ações do Marquês de Pombal e criticando os jesuítas, porque ele coloca o jesuíta como vilão, entendeu? Ou seja,
encomiástica. Dizem as más línguas que esse livro foi escrito de maneira encomiástica porque antes ele foi preso pelo Marquês de Pombal. Aí, como ele foi preso pelo Marquês de Pombal justamente por ter praticado jesuitismo, ao ser libertado, ele pediu desculpas ao Marquês de Pombal, foi libertado e aí então fez uma grande obra exaltando os feitos do Marquês de Pombal. Ou seja, por encomenda, por interesse, portanto, encomiástica. Entendeu, fera? Essa poesia encomiástica se enquadra em qual? Épica, lírica ou dramática. Na verdade, pessoal, o Gregório de Matos se destaca com sonetos encomiásticos. Então, são sonetos líricos. Já esses dois outros textos que eu citei, que é a Prosopopeia de Bento Teixeira e o Uruguai de Basílio da Gama, são obras escritas de maneira narrativa, ou seja, são epopeias. Então, para ser de encomenda, para ser de louvor, não precisa ser necessariamente de um dos gêneros, tá certo? Pois a condição da encomenda é a condição do louvor que vai qualificar a obra como sendo de um gênero ou outro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se encontrar poesia encomiástica, detona no vestibular. E aí diz aqui, ó, faz aqui nos comentários assim, professor, acertei a questão. Por quê? Porque você me explicou o que era poesia encomiástica. Beleza? Falou, fera. Até mais. Tchau.